Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelo site TN Brasil TV, pela coluna Jus Pará. Hoje eu irei conversar com uma nobre advogada. Já publicamos alguns textos, alguns conteúdos da nossa querida amiga. Ela é tão importante que até Chico Buarque fez uma música para ela. A advogada Amanda Athena, é isso? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, vir conversar conosco aqui. Os assuntos que nós iremos abordar têm tudo a ver com a Amazônia, tem a ver com a COP30, tem a ver com uma série de elementos polêmicos e muitas vezes pela falta mesmo de habilidade para o diálogo, para a conversação, para a construção de pontes para resolver as demandas, os problemas nessa área, né? Que é a questão de mineração, do direito relacionado a ela e assim por diante. Então, muito obrigado. Obrigada. O agradecimento é todo meu, a honra é toda minha. É uma alegria estar aqui, principalmente para aprender, ouvir uma pessoa que tem um conhecimento muito rico, que pela breve conversa que nós tivemos e esse acervo de riquezas que tem aqui atrás. É uma gratidão e uma honra toda minha poder compartilhar e trocar ideia nesse sentido. Embora esteja surpresa, porque eu pensava que seria só um café informal. Foi armada uma armadilha. Eu disse, passa aqui, vamos conversar, vamos tomar um café, trocar ideia, bora. Olha, pronto, entrevista sobre na rede social. Eu disse, agora eu vou ter que encarar. É verdade. Aqui a gente não perde tempo. Vamos lá, primeiro, para que o nosso público possa saber, conhecer um pouco mais sobre a sua pessoa, a pergunta mais difícil, porque é sempre difícil, complicado falar, né, de si. Mas eu tinha que fazer a pergunta: quem é Amanda Athena? Estou como presidente da Comissão de Assuntos Minerários da OAB, sou advogada, né, formada pela UNAMA, Universidade da Amazônia, me especializei, não conhecia esse universo de mineração, então sempre quis algo diferente ainda na academia, na universidade. Claro que muitos colegas vão para a área trabalhista, civil, eu queria algo que pudesse ser um pouco, saísse do mundo da doutrina jurídica e fosse mais para o mundo da economia, da política, e eu me enveredei para a área tributária. Tenho pós-graduação, sou tributarista, atuei em alguns órgãos públicos como a Procuradoria da Fazenda, a Procuradoria de Ananindeua, até quando eu conheci o mundo do direito da mineração, que foi onde eu me encantei, vi dinamismo, né, a importância que esse setor representa, não só regional, nacional, mas global, e como a gente tem que estar atento quanto à questão geopolítica, econômica, o que influencia no direito, as pautas que são tratadas no Congresso, a importância de entender do direito administrativo, como a gente consegue regular esse setor. Então foi aí que começou o meu entusiasmo, a minha empreitada, e hoje eu sou isso. Sou advogada, tributarista e que atua 90% do meu dia no direito da mineração, para essa pauta, tanto para mineradoras como para socioambiental e tudo que ampara esse setor, infraestrutura, logística, aduaneiro, tudo que envolve mineração no dia a dia. Os seus pais eram amantes da mitologia grega? De onde vem o Athena? É da Grécia mesmo? Minha mãe, meu nome seria Mona Lisa, né? Esse que seria o meu nome, Mona Lisa. E ela sempre quis algo diferente e aí surgiu aí a Amanda. Mas é uma outra história, porque é engraçado. Logo quando eu nasci em Bragança, e lá nós não tínhamos recursos financeiros, éramos desprovidos disso. Nasci de um parto normal no Hospital Santo Antônio e fiquei até um certo tempo da minha idade sem certidão de nascimento. E tinha só o meu nome, né, gravado, e na época um político de Paragominas, né, que ajudou de alguns recursos financeiros, viu que eu estava sem certidão de nascimento
e me registrou. Então meu nome inclusive já foi outro, era Amanda Almeida. Então é uma longa jornada que depois eu tive que corrigir na vida adulta, anular minha antiga certidão para poder de fato trazer o meu nome correto, né? Que é aí onde a minha mãe sempre se originou, que é a Amanda Atena Lima Ramos, hoje meu nome. Ah, legal. É bonito, isso é tão interessante que eu não consegui alterar minha certidão de Paragominas. Então você vê a minha nacionalidade, né, naturalidade, sou de Paragominas, mas eu nasci mesmo em Bragança. Ah, legal. Mas hoje tá tudo corrigido. Tudo corrigido. Eu um dia, pesquisando sobre os nomes mais esquisitos, né, na lista do INSS, uma mulher chamava Nainda, na vinda da volta da Silva. Não, tá de brincadeira. Pode olhar lá, os nomes mais esquisitos do INSS. Restos mortais de Aparecida, diga, rapaz. Poxa, ainda bem que a minha mãe nem meus avós não tiveram essa criatividade. Essa criatividade, né? E o meu nome mesmo, Amanda, veio de uma colega dela do ensino médio. E a Atena, porque ela queria algo diferente, que remetesse a algum tipo de arte, alguma coisa. Ela, embora não saber profundamente, aí tirou Mona Lisa para ficar Amanda Atena. Eu também, meus pais quiseram diferente e colocaram Cassimiro. Que as pessoas confundem Cassiano, Cassioto, é Cassimiro, pronto, né? Que é Tassiano Cassimiro, mas tá com problema, chame Cassimiro. Mas vamos lá. Você já falou de Bragança, né? Dizem que a farinha de lá é a melhor do Pará, dizem. Melhor do mundo. Eu sou nordestino, não somos chegados à farinha, não. A farofa. Que é uma contradição, né? Mas dizem que a farinha de lá de Bragança é a melhor que tem. Torcedora também do Paysandu e do Vasco, né? Não. Não? Não, sou do Remo. O Remo agora vai subir, gente. Vai subir. Tem aqui, viu? A gente tem uma homenagem ao, Olha aí, Clube do Remo também. Aqui, sou remista flamenguista. Inclusive o Flamengo joga hoje. Né? A gente não passou aí nessa Copa Mundial, mas fizemos uma boa campanha. Flamenguista, corta, viu? Depois essa parte, né? Vamos lá. Com relação ao direito, né, tributário, à mineração, em relação à mineração, na sua avaliação, por que há tantas polêmicas, né? Inclusive isso é utilizado constantemente por políticos, né? Por políticos que para alcançar o grupo daqui, dali, distorcem, manipulam, ao invés de sentarem e realmente construir uma ponte para, né, solucionar os problemas. Então, essas polêmicas todas, você acha que é devido a quê? Ignorância, tentativa de se aproveitar mesmo? Por quê? Vamos lá. Sim, eu concordo que boa parte de polêmicas ou tabus ou preconceitos que são criados é por ignorância, por falta de conhecimento. A mineração, na verdade, duas coisas que o mundo sempre buscou e nunca vai deixar de buscar. São duas vertentes: energia e alimento. Isso são dois vetores e fatores que sempre originaram, inclusive, guerras. Sim. Tá? Energia e alimento. E a mineração está dentro e pautada da energia. Ela é um tipo de recurso natural que é utilizado muito para energia e tudo que a gente utiliza no dia a dia. Né? E por que gera polêmica? Porque gera conflito. Uma das maiores causas que envolve o direito da mineração, o direito minerário no âmbito regulatório, é os conflitos. E por que existe conflito? Porque como recurso natural e recurso mineral, segue o princípio da rigidez locacional. Eu não escolho onde eu vou minerar. Né? O aspecto geológico é que escolhe onde ele está formado. Certo. Né? Então, assim, será que onde está aquele minério? Vamos colocar um filme aqui, uma criação, uma ficção. Suponhamos que existe um tipo de minério que vai salvar a humanidade. Vai criar algum tipo de medicamento, algum tipo de tecnologia ou algum tipo de produto que se possa salvar alguma doença, vacina, alguma coisa na humanidade. E que essa mineração esteja dentro de uma reserva de povos originários ou indígenas. O que é mais importante? Para um grupo, com certeza, é a humanidade. Né? E o outro, não, é nosso, tal, o conflito é inevitável. É inevitável.
entendeu? E é onde a gente tenta regular e amparar os âmbitos, ver se de fato é aquela necessidade, ou se a gente vai encontrar algum tipo de alternativa tecnológica para aproveitar algum tipo de rejeito, para tentar assegurar os direitos fundamentais daquele tipo de população e povos originários. Então, tudo se inicia com conflito, porque a mineração, ela pode estar dentro de uma reserva indígena, pode estar próximo de uma comunidade quilombola. Ela, como toda atividade econômica, ela gera impacto, sim. Não adianta romantizar dizendo que ela é o melhor do mundo, não é. Ela gera impacto. É isso onde entra o papel do Estado e dos fatores regulatórios e normativas para que se possa regular e mitigar esse impacto, esses riscos, fazendo com que a população ganhe com aquilo, né? Não seja também meramente extrativista e a população fique a ver navios, né? Eu iria fazer essa pergunta lá no finalzinho, mas já vou adiantar. Nós sabemos, né, que a mineração no Brasil, ela traz a reboque uma série de problemáticas, né? Essa questão de terras indígenas, a questão, né, da poluição, né, do solo, né, tal, etc. Tem também questões, né, de armas, questão de prostituição, uma série de elementos ao entorno desse tema, né? Quem já foi para regiões onde a mineração é o forte sabe que tem todos esses problemas aí, assoreamento de rios, etc. Rios, né? Exatamente. O Estado, ele falha no seu papel de fiscalizar e de regularizar? Olha, uma pergunta interessante. Eu acredito que sobre fiscalização nós temos amparato legal para tanto. Inclusive as agências reguladoras, né, tanto da saúde, petróleo, óleo e gás, mineração, foram criados com esse intuito, né, de regulamentar e fiscalizar o setor econômico que lhe compete. No caso da mineração, é a ANM, né, que cabe a esse tipo de agência reguladora fiscalizar esse tipo de atividade. Só que, como quase tudo no Brasil, o nosso amparo de serviço público está defasado. E, de fato, falta uma atenção ao serviço público, aos servidores, para que se possa ter corpo, né, e ter disposição para acompanhar toda a atividade de mineração do Brasil. Então, vou te dar um exemplo, que eu não sei se ainda está nesses dados, mas agora, inclusive, abriu o concurso da ANM, mas antigamente parece que tinha 1 ou 2 servidores para fiscalizar toda a atividade de mineração no Brasil. Hoje estão criando ferramentas alternativas de satélite, de tecnologia, para que se possa monitorar e fiscalizar de forma remota. Né? Mas ainda tem um déficit nesse sentido. Então, eu acredito assim, que ao âmbito de fiscalizar, o Estado, de forma normativa, não falha, mas de forma prática é porque falta, de fato, um braço para tanto. Né? Agora, a questão de... Você perguntou sobre a fiscalização e perguntou se o Estado falha mais, hein? Questão da falha e a questão da regularização. Da regularização. Ela é lenta? Porque é burocrática, né? Eu acho que faltam algumas ferramentas e melhorar o serviço, de fato. Porque também, assim, a questão da regularização não é assim, olhou, não dá, daqui até ali vocês podem mexer, daqui para lá não. Não é bem assim para regularizar. Não, tem uma série de fatores, começando pelo próprio requerimento. Né? Mas voltando à tua pergunta sobre a questão de fiscalizar, onde o Estado pode falhar, eu acho que às vezes é onde incentivar a criar políticas para que se possa corrigir, né, algum tipo de atividade, por exemplo, do garimpo, algum tipo de cartilha de governança ambiental, pode ser inclusive de uma resolução normativa dentro da ANM, para que se possa começar a mudar a mentalidade, para que se possa começar a mudar a cultura e melhorar algum tipo de práticas nesse sentido. Às vezes, tratando desse assunto com autoridades políticas, por exemplo, e até mesmo assistindo aos discursos nas assembleias legislativas, alguns políticos dizem o seguinte, que a lei atrapalha
burocracia muito grande, mas a sentença, a lei atrapalha. Afinal de contas, a lei atrapalha ou não atrapalha? Se não atrapalha, mas por que há tanta reclamação? Olha, no âmbito de mineração é uma legislação muito esparsa. Nós temos já... Passa muito... você tem que se amparar por vários decretos, Constituição, começa pela Constituição Federal, depois o decreto que regulamenta, depois o Código de Mineração, depois o decreto que regulamenta... É uma enciclopédia. O Código de Mineração, e depois dele vem a portaria da ANM, depois vem as mais de 208 resoluções na ANM, entendeu? Fora as instruções normativas. Então, e muda o tempo todo. Né? Muda todo mês, dependendo de que uma reunião ordinária da ANM for e a agenda regulatória da ANM, conforme ela for naquele ano, ela pode mudar a resolução, a portaria, o que quer que seja, e para regulamentar o setor. Inclusive, a gente está com uma polêmica, inclusive eu quero escrever isso, eu vou até te mandar, que agora, no último dia, salvo engano, 13 de junho, foi publicada uma resolução 208 da ANM, qual limita, né, por pessoa física ou cooperativa, os hectares de uma permissão de lavra garimpeira e a quantidade, né, colocando, às vezes, parece que só um por CPF, ou até 50 hectares por CPF, ou até 1.000 hectares por uma cooperativa. Aí fica a pergunta, né, que é a linha tênue. Afinal de contas, às vezes uma agência reguladora está legislando, ocupando o papel do Congresso, e por falha do Congresso não legislar por alguns projetos de leis que estão empacados lá, como a rastreabilidade do ouro, que não é colocado em pauta, e a ANM precisa tomar algum tipo de postura, e aí fica nessa linha, afinal de contas, o que é legal e o que não é. Não aqui defendendo pauta, defendendo causa, falando assim do direito em si. E aí foi feita uma consulta pública para que possa ter publicado essa resolução 208, que está causando comoção de todas as pessoas que têm permissão de lavra garimpeira? Acredito que não. Se não foi feita essa consulta pública, será que deveria? Foi devido o processo corretamente o que a agência tomou? E ela não está ultrapassando o que lhe cabe para regulamentar o mercado, está legislando? Então entram várias pautas nesse sentido, e eu acho que nesse âmbito de mineração ainda existem muitas lacunas. Não tem uma questão de mineração, de legislação certa ou errada. Acho que por essas lacunas e esses espaços vão trazendo inúmeras interpretações, às vezes onde cada estado entende de um jeito, onde cada agência entende de uma forma. E isso nós, operadores de direito que atuamos na área, nós temos esse papel de começando a criar teses, de ajudando a regulamentar, dando pareceres para que se possa ajudar não só o político, mas como a própria agência, para a gente conseguir melhorar o setor. Então, nós, especialistas em direito da mineração, acredito que nós somos advogados solitários em discussões. Sim. Então a gente precisa de fato ir letra de lei, estudando, vendo a prática e ver onde é que a gente pode ajudar a solucionar. Porque assim, eu vejo como jornalista, muito barulho em torno do assunto, e quando eu converso com alguns deputados, inclusive da pauta bem inclinada essas questões da mineração, etc., eu disse, gente, mas por que vocês não debatem isso com seriedade? Por que o Congresso não se movimenta? Aí vocês culpam governo A, governo B, prefeito X, aí coloca a culpa também na Polícia Federal. Mas vocês podem debater aqui, criar leis, é vocês que criam as leis. Aí o Congresso termina sendo omisso, não resolve, não debate o que tem que debater. Mas sabe o que é? Eu já vi algumas vezes eu chegar próximo de um político, não, essa causa não. Não vou mexer, não vou falar, porque se eu falar eu vou perder voto, é polêmica, é tabu, e tem esse preconceito por parte da população, que eu acredito que tem que ser levado para a sociedade a importância desse setor, e não só econômico, mas para o dia a dia, e como inclusive a população pode ganhar com isso. Né? Ela ter o conhecimento de como ela pode melhorar, e requerer, né, os seus direitos para que eles não sejam violados. Então eu acho que falta, porque as pessoas não se aprofundam, porque tem medo, porque querendo ou não ainda é um tabu. E até quando nós vamos vendo essa atividade como vilão, e que de fato ocorreu várias tragédias, porque quando pensa em mineração, pensa em quê?
tragédia. É verdade. Olha, inclusive esse ponto aí estava aqui passando na minha mente, né? Então, tem algumas regiões do Pará, por exemplo, que tem como forte a mineração. Mas, constantemente, a gente vê, aí o minerador fulano foi morto. Aí daqui do outro minerador foi morto. Peraí. Será que era minerador? Entendeu? Então, se essa galera tá todo mundo ali trabalhando e alegando, tá trabalhando para sobreviver. E, recentemente, um já tinha, acho, 30 anos na região, outro já tinha 40 anos, outro e a família toda. Mas o que está de errado? Né? Eles matam eles mesmos. Então, assim, quando fala em mineração, assim como também em tantos outros assuntos, que vem da cabeça, justamente, violência, não sei o que, esquema lá. Isso daí muito está ligado ao garimpo ilegal. Tá? Inclusive, a gente vai, quando volta ali a história de Serra Pelada, e vem trazendo da época ali daquela região sudeste do Pará, que era um faroeste. Sim. Né? E aí vem trazendo a questão da prostituição, das drogas, isso daí geralmente está atrelado ao garimpo ilegal. Inclusive, tem um estudo do Ministério Público Federal falando sobre esse tipo de garimpo ilegal na Amazônia, que retrata todas essas mazelas. Né? Pesquisa então, depois eu eu acho que eu tenho ali baixado, eu vou te mandar. Então, vem trazendo toda a história, todo tipo de mazela que a mineração ilegal, esse é o termo correto, mineração ilegal, traz de prejuízo para aquela sociedade. E é este o nosso papel de conscientizar a verdadeira mineração e como ela pode ser útil e como ela pode andar com a sustentabilidade. Né? Então, deixar o que ficou para trás, que nós, de fato, nós que eu digo, a população, o Estado, fechamos os olhos para o problema que estava ocorrendo. Ocorreram tragédias como Mariana, Brumadinho, né, que o Estado teve que aprender com isso, mas que é uma atividade que nunca vai deixar de ocorrer. E que, pelo contrário, o mundo hoje está vivendo uma guerra, né, comercial e guerra, de fato, entre Rússia e Ucrânia. Um dos motivos é a mineração. Justamente, a Ucrânia é rica em terras raras. Esse é hoje é o vetor econômico que o mundo está caminhando. Né, deixando de utilizar e procurar recurso natural fóssil, que é o petróleo, para que se possa procurar os minerais estratégicos. Não é à toa que os Estados Unidos quer anexar Canadá, porque Canadá é um dos países... Groenlândia também, né? Mais ricos em mineração do mundo. Então, nenhum tipo de estratégia política é à toa. E como sempre existiu, as guerras se originaram disso, muitas das vezes por conta da disputa de minério. Ok, enquanto aqui falando contigo, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, mas antes eu quero só trazer essa informação aqui relacionada à sua pessoa, né? A advogada Amanda Tena passou a presidir, né, a Comissão de Assuntos Minerários da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará, triênio 2025, né, 2027, desde o dia 22, né, isso de abril. Então, o que faz, né, basicamente, essa comissão? Qual a importância dela na OAB? Toda comissão da OAB, ela já traz uma pauta para defender os aspectos legais da sociedade e as pessoas envolvidas naquele setor. Então, o papel da Comissão de Assuntos Minerários é estar a par de tudo que vem acontecendo no setor econômico paraense e em prol da sociedade paraense. Eu acabei de citar o exemplo da questão dessa resolução da ANM. Ela é legal? Isso é um dos papéis, inclusive, que a gente está fazendo no estudo, tem um grupo de estudo dentro da comissão, para não defender A ou B, mas saber o papel legal que aquela resolução tem o seu papel. Então, a gente vem ajudando as questões de pareceres quanto a aspectos regulatórios e jurídicos na sociedade do setor econômico mineral paraense, promovendo e fomentando esse assunto aqui na região. Inclusive vai ter um evento em setembro que a gente está em parceria com o Instituto. Esse Mining Summit Belém, exatamente. Ajudando, inclusive, a mão de obra local, porque a gente sabe que o Pará é um estado importante para a mineração do Brasil, no Brasil. E o que a gente faz? A gente importa mão de obra. Né? Se for parar mesmo para pensar, as grandes mineradoras procuram escritórios da onde?
de fora. Geralmente Minas Gerais, geralmente São Paulo. Foi inclusive daí que surgiu assim a ideia de dizer assim, opa, e esse mercado aqui no Pará, onde está? Nunca conheci uma mulher assim, advogada que atua nesse setor aqui. Eu vi o Oceano Azul, comecei a estudar. Como a gente sabe, né, a mineração se originou em Minas Gerais. Então fui para lá para estudar, trabalhei inclusive em Minas Gerais e retornei, mas com esse propósito de melhorar o conhecimento técnico da advocacia paraense nesse setor que é um nicho específico. E por qual razão você acha que no Pará, né, não temos, talvez agora passe a ter mais, etc., escritórios especializados nessa questão que faça com que essas empresas e etc. Tem, eu acho, mas eu acho pouco. Vou dar um exemplo, que é de um grande professor que eu tenho um grande apreço, que é o Alex Atias, o Silveiras Atias, ele é um escritório especializado, né, e outros que começaram, mas poucos. Né, ou seja, pelo tamanho do Pará, pela demanda, né, são poucas pessoas que estão na atividade. E eu senti essa necessidade, essa falha. Então a gente tem inclusive está trazendo um curso de direito minerário breve, presencial aqui em Belém também. É uma das propostas na nossa gestão, na comissão. E ao final, além dos eventos, além do apoio aos interessados de forma legal, a gente está trazendo também um livro que a gente quer com autoria paraense para que se possa escrever nos aspectos regulatórios no direito da mineração como um todo, que envolve o norte. Né? E quanto à questão do direito da mineração? Sei que já deu umas pinceladas mais ou menos, mas explica para a gente melhor o que é direito, né, da mineração, a sua importância. Existe o direito minerário e existe o direito da mineração. Eu também fui descobrir isso aí ao longo da minha pós-graduação. Direito minerário e tem o direito da mineração. São diferentes. São. O direito minerário é como se ele fosse menor e estivesse dentro do direito da mineração. O direito minerário ele vem rezando sobre normas regulatórias administrativas nesse setor. Tá? E o direito da mineração, ele é o que envolve tudo que a mineração perpassa. Direito do trabalho na mineração, direito tributário na mineração, direito da infraestrutura e logística na mineração. O direito fiscal, tributário na mineração. Então, o direito da mineração amplo, né? E é onde eu consigo atender, porque desde a pesquisa geológica, desde o requerimento, muitas empresas necessitam de uma consultoria e assessoria específica nesse setor até a exportação, até o produto final. Então, o conhecimento específico nessa área, ele faz ganhar muita causa, que envolve empresarial, tributário, etc. Então, inclusive, a gente tem que conhecer sobre a rota de processamento do minério, qual tipo de equipamento aquele tipo de minerador está utilizando, quais os benefícios fiscais para que se ele está utilizando mesa vibratória, um britador, a mandíbula, e a gente vai aprendendo isso no dia a dia. É por isso que muitas das vezes eu largo o terno e o escarpão para usar botina e ir para a terra. Antes, aqui em off, conversávamos um pouco sobre o Parque Shinobu, da Febre do Ouro, que veio ao Brasil e ensinou, né, literalmente, ele corrigiu algumas formas equivocadas de captar, bater lá, captar o negócio lá. Ele viu muito desperdício, né, de ouro, né? E quem fez o que ele disse, no outro dia estava com o sorriso até aqui, né? E um rapaz, né, novo, americano, veio para cá e mostrou como se faz o negócio. Ele apresentou diversas preocupações com relação à fiscalização, às ilegalidades, uma série de elementos, né, muito perigosos, né? Inclusive quem assistiu a passagem dele aqui viu muitos momentos tensos, né, da presença dele. Aí a pergunta assim, eu não sei o seu grau de conhecimento com relação à legislação americana, mas lá nos Estados Unidos parece, a ideia que eu tenho é que eles conseguem conviver melhor com a legislação americana e essa questão aí da mineração. Eu te confesso que eu desconheço a mineração americana quanto à questão
do tipo de mineração para ouro ou qualquer outro mineral estrangeiro. Inclusive, até como a gente estava comentando anteriormente, é uma pesquisa que eu estou fazendo agora para a tese de mestrado, de comparar alguns tipos de regimes estrangeiros com o nacional. Mas tudo começa com a vontade. Eu acredito que no âmbito, sem falar de mineração, Estados Unidos, Canadá, tecnologia para eles é barato. Serviço é mais caro. É ao contrário no Brasil, pode perceber. Tecnologia para nós é mais caro e serviço às vezes muito em conta. Mão de obra. Mão de obra. Estou dando um exemplo às vezes de uma empregada doméstica. Né? Pode ver que lá nos Estados Unidos eles são mais em prol de ter tudo tecnológico dentro de casa do que contratar alguém para fazer serviço, porque sabe que vai ser mais oneroso. Então, eu acho que até essa cultura, voltando para a área de mineração, faz com que eles tenham mais buscas de alternativas e tecnologias de aproveitar mais o tipo daquele mineral e impactar menos o meio ambiente. Inclusive, eles mostraram, né, lá, né, eu acompanho bastante, então assim, eles seguindo, realmente tem uma área lá que eles exploraram por um tempo, aí depois eles param, aí começam a explorar a outra, mas a que eles exploraram, eles recuperam. Né? Aí, e por que a gente não faz um tipo de cartilha de governança nesse sentido aqui? A partir do momento que você explorou aquele determinada área de tantos hectares e já chegou a um determinado volume, por que você então não suspende e pode então ter um outro plano de lavra, né? E fazer esse tipo de alternativa. Né? Então, acho que ainda falta, por exemplo, isso não é previsto no nosso tipo de regulamentação. Acho que, além de existir, né, algo que regulamenta, ainda faltam alternativas para que a gente possa sanar esse tipo de polêmica. Eu gostaria muito que a comissão, né, da qual o advogado é presidente, possa promover cursos, palestras, conteúdos que possam ser publicados, trazendo esclarecimentos, né, de forma assim, bem objetiva, porque esse é um assunto que diz respeito a todos nós e por vários motivos. Um dos motivos é a questão da transição energética que vamos abordar daqui a pouco. Então, vou cobrar, viu, a comissão? Não, pode cobrar, porque eu estou passando justamente esse momento de reestruturação. Não só pela comissão, mas como profissional. Foram até umas das decisões que eu não viajei mês de julho. Porque eu estou, de fato, reestruturando o escritório, trazendo nova logo, trazendo novo site, mais comunicação e marketing. E, paralelamente a isso, contratando também alguém que possa, que a gente sabe que no dia a dia é difícil organizar as redes sociais e os conteúdos para a comissão, para que a gente tenha esse acesso mais direto com a sociedade. Né? E falar a linguagem que as pessoas entendam. Né? Não adianta eu encher de termos técnicos, jurídicos, sem eu entender que esse computador aqui, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, precisa de mineração. Né? Inclusive, aproveito aqui o espaço para mencionar o nome do deputado Rony Silva, porque ele é presidente da Comissão Permanente de Mineração, Energia, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Pará, né, no Estado. Então, seria muito importante, não sei se a advogada já conversou com o deputado. Ainda não tive a oportunidade. Mas eu vou fazer essa ponte, porque seria muito, muito importante a comissão se encontrar com um deputado que trata dessa questão ao nível da Assembleia Legislativa. Não, total. É de tamanha importância que a gente está sofrendo, a gente, que eu digo assim, um setor, né? Está sofrendo hoje um emblema, né? Sobre a taxa de fiscalização de recursos minerais, que teve ano passado um aumento na alíquota de ouro, estânio e cobre, numa proporção, numa forma desproporcional. Vou dar um exemplo de cobre, parece que saindo de 4 unidades de padrões fiscais para 110 unidades de padrões fiscais. Né? E quanto impacto econômico as empresas que trabalham com esse tipo de determinado minério iriam sofrer com isso. Então, assim, a gente de fato tem que estar estritamente ligado com a LEPA, né? Para que a gente possa, inclusive, se for o caso da aparecer, ajudar a organizar. Quando houver algum tipo de sessão na comissão que trata esse tipo de assunto.
Ok, então já deixando um recado, essa mensagem aí, nobre deputado Rony Silva, do MDB, essa conexão com a comissão, presidente aqui, Amanda Atena. Então, ajustar aí nas agendas um encontro, uma reunião, para poder ver como a comissão e a comissão podem se ajudarem e assim ajudar a sociedade no quesito conhecimento, realizar audiências públicas, realizar o que puder ser feito. Necessário, sim. Entender, por exemplo, o que até prefeituras que têm um recurso né, de gestão para esse tipo de atividade, por exemplo, a Cefem. Como as prefeituras podem melhorar esse tipo de gestão, a gente pode bolar algum tipo de alternativa, algum tipo de fundo para que possa melhorar em prol da sociedade, né, porque é uma compensação financeira que não tem vinculação, mas que a população desconhece o sentido e o papel e a destinação desse tipo de recurso. Então, muito bacana essa ideia. Quem é esse cara chamado Cefem? É brincadeira. O que é o Cefem? Cefem é uma compensação financeira de recursos minerais. A ideia de Cefem, eu gosto um pouco de voltar à história. Você já ouviu falar do quinto da Constitucional? No quinto da coroa portuguesa. Sim, sim. A gente está nesse âmbito de constitucional. Que era a época ainda que a gente não era república, tinha a pessoa... Época do Império, né? Época do Império, tinha que pagar um quinto para a coroa portuguesa. E assim se inicia, né, um pouco da história do Cefem. Tudo aquilo que eu minero, eu tenho que repassar para o Estado, e com a ideia, tá, eu estou falando aqui numa linguajar bem popular. Qual é a ideia da Cefem? Olha, vamos fazer o seguinte, foi criado conforme a Constituição, que o minério ele é da União. Certo. Tá, a partir da nossa Constituição de 88, tudo que é tipo de mineral pertence a uma Se eu encontrar no quintal da minha casa um bocado de ouro lá embaixo, não importa. Não, né? é da União. E que não era antes. Vou dar um exemplo. Antes da Constituição de 1934, se você encontrasse algum tipo de minério no quintal da sua casa, era seu. Tá? Depois que houve essa mudança, dizendo que passaria a ser do Estado. Não é à toa que às vezes a gente tem um tipo de título minerário que se chama Manifesto de Mina. Que o governo, quando fez essa alteração, ele disse assim, se manifeste se você tem um tipo de minério que você vai ganhar esse título dado pelo governo. Com essa alteração, e como todo minério pertence à União, ela precisa dar esse consentimento para você lavrar. Né? E aí ela fala assim, eu estou dando um tipo de riqueza minha para você, mas em troca disso, você vai me pagar uma compensação para que eu possa organizar em volta daquela atividade. Não é à toa que maior parte, 60% dessa compensação que é a Cefem, é destinado para os municípios. Para os municípios, né? É um tipo ladidismo para o município. Você já ouviu falar, por exemplo, Paraupebas, Canaã, que tem o PIB, é por conta do projeto Carajás da Vale. A maior mina de ferro a céu aberto acho que é do mundo, ou da América Latina. Então, e que a população paraense é muito beneficiada por esse tipo de atividade. Ok. Estamos aqui caminhando para o término, mas vamos falar sobre a questão da transição energética, né, COP30, e depois eu tenho que ouvir uma palavra sua sobre o quinto constitucional, né, a importância desse momento. Então, temos COP30, muitas críticas fizeram à nossa cidade, eu sou alagoano, mas eu sou paraense também, que até considero desnecessária. Belém, temos o direito de ter a COP aqui, de fazer os investimentos necessários, né? A gente já perdeu tanta coisa, a gente já perdeu a sede da Copa. Foi para Manaus, nunca investiu pela primeira vez. Uma polêmica toda desnecessária, né? O governo, a gente sabe das mazelas, te interrompendo, não, a gente sabe das mazelas que a nossa capital enfrenta. Mas assim, se eu não enfrentar e até quando trouxer algum benefício, até quando vai ficar para trás, comparado às outras capitais? Né? Então, fala um pouco sobre a questão da transição energética, né, que é um problema de ordem mundial, e COP. O que muita gente não sabe é que COP30 e transição energética e mineração tem tudo a ver. Ponto.
COP30, como todos já sabem, são conferências das partes, reuniões anuais que versam sobre mudanças climáticas e meio ambiente para onde o mundo está caminhando. Mudanças climáticas é algo inegável que já está acontecendo, que a gente não pode ser negacionista quanto a isso. E o que a gente precisa fazer para que o mundo possa atrasar, né, esse tipo de caos e tragédias ambientais. Uma delas que se traz alternativa é a transição energética. O que é a transição energética? Eu mudar a minha matriz energética que polui mais, que no caso seriam os fósseis, né, petróleo, que há mais emissão de CO2 para a Terra, para eu ter uma matriz verde, que polui menos. Eólica, placa solar, carros elétricos e por aí sucessivamente. Sim. O que muita gente não sabe é que para eu fazer essa transição e poluir menos, eu preciso de minerais. Então, eu vou dar um exemplo. Uma bateria de um carro elétrico consome em torno de 300 quilos de minério, em volta de lítio, cobalto, níquel e etc. Placa solar, sílica e outras coisas que muita gente desconhece. Então, aí entra a pergunta, que começam a polêmica e os conflitos. E aí a mineração é a vilã. E agora, nessa história que a gente precisa de meio ambiente, energia verde e sustentabilidade? Como é que a gente faz com a mineração? Ela de fato é a vilã? Como é que a gente pode caminhar equilibrado, lado a lado? Então, esse é o papel que hoje o mundo enfrenta, que não dá mais, a régua está subindo, o compliance está aumentando. Muitas transações financeiras não são feitas se não tiver uma governança e uma preocupação com o meio ambiente. Então, a mineração não está atrás disso. E aí, não é à toa que a COP30 vai ter uma pasta voltado só para essa área, né, de mineração. E como é que eles vão direcionar ou entrar em um acordo para que se possa promover o desenvolvimento econômico mineral sem esquecer do meio ambiente. Você acredita que essa COP ela vai trazer implicações assim, positivas para a nossa região, para a região norte, em busca de soluções, ou a tendência maior é se tornar no que os críticos dizem? É só panfletagem mesmo? É só gastar dinheiro? Olha, eu tenho esse papel de responder essa pergunta, eu acho muito cedo, e seria temerário responder isso, porque eu não respondo nenhum tipo de pergunta se eu não tiver conhecimento apropriado para ter aproximadamente a certeza. Então, essa resposta nós só vamos ter, de fato, após a realização do evento. É uma opinião minha, tá? Eu não posso julgar, eu acredito que a cidade ainda está cheia de obras, ainda se estão organizando muitas pautas, e só após, de fato, porque a COP30 é antes, né, os encontros, e após de como, de fato, vai implementar. E assim, a COP30 ela não está pautada para o Pará ou para o Norte, é para o mundo. Não é isso? Só seremos a sede. Seremos a sede, ela de fato está para o mundo. Então, o que eles vão conversar e como a Amazônia pode ajudar. Agora, uma coisa que eu, Amanda, tenho minha opinião. A Amazônia também ela não pode servir de templo sagrado, intocável, para que se outras nações possam fazer, opinar e acontecer para o nosso território. Porque nós temos a nossa soberania, nós temos populações que vivem aqui na região, que essas populações elas precisam se desenvolver. E todo desenvolvimento depende de um vetor econômico. E eu não estou falando de mineração, estou falando de qualquer outro. Né? Da pesca, do açaí ou de qualquer outro setor. Então, acho que, na verdade, é um momento oportuno e importante para mostrar o que é e como nós vivemos e que nós não somos fantoches de sulista, de paulistano, de opinar sobre isso, e muito menos estrangeiros. Uma coisa assim que sempre mexeu com a minha imaginação é essa região, né, amazônica. A gente que está lá para as bandas do Nordeste
falamos da Amazônia, ouvimos sobre a Amazônia e às vezes até confundimos Amazonas com a Amazônia, né? Que é o pulmão do mundo, tem macaco pulando para lá e para cá, cobra andando no meio da cidade, né? Onça. Minha mãe parou agora de dizer, meu filho, cuidado. Não, mãe, eu moro na cidade. Não, mas eles vão para aí, né? A gente invade os lugares deles e não tem problema de aparecer, não. Aí o que é que acontece? Então, assim, é rico, sim, né? Tantas coisas, mas a pobreza, né? A violência, mas principalmente a pobreza, né? Na região onde não chega educação, não chega saúde de qualidade, tantas e tantas e tantas mazelas. E aí nós temos a questão da Amazônia, né? Sua riqueza. Vou usar a expressão, é intocável. Aí outros defendem, não, nós temos que tocar para melhorar a vida do povo. Mas quando a gente dá um mergulho na Amazônia, nós encontramos lugares onde tocaram, estão tocando, mas a prosperidade não chegou, pelo menos para quem mora ali. Temos agora essa questão acho que é da foz, né, do Amazonas, né, isso que é... A exploração da foz da margem equatorial. Pronto, onde eu quero chegar é... Por que a gente não consegue tratar desses problemas com seriedade? Não, a gente pode tocar, mas vamos tocar, né? É porque assim, a gente está vendo aí o Guiana saindo na frente com todas as licenças já avançadas. Então, se eu tenho uma riqueza dentro do meu território, eu vou dar o exemplo da Noruega. A Noruega, até um tempo atrás, sim, era um país, né, que não tinha desprovido de recurso financeiro. Se aproveitou de uma riqueza natural, que é o petróleo, fez uma boa gestão desse tipo de atividade e hoje parte do governo já investe em outros tipos de diversificação econômica para que se possa expandir e ter um vetor pujante, né, econômico forte. Então, assim, eu acredito muito que ele está atrelado. Para aquela população desenvolver, o setor econômico precisa ser forte. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Só que, porém, os políticos e gestores têm que ser sensíveis a saber utilizar esse tipo de recurso. Né? Não basta, às vezes, eu trazer a exploração da margem equatorial, trazer uma riqueza, um royalty absurdo para a nossa região que virá, sem que eu possa auxiliar e dar políticas públicas para oportunizar o estudo, competência técnica, preparo para a população que está ali. Desenvolver, né, melhorar a vida da população. Então, assim, não local. adianta só eu falar de uma coisa sem tratar da outra. A gente sempre, o ser humano, ele sempre vai estar dependente um do outro em qualquer atividade. Aí eu defendo só A e outros defendem só B. Enquanto a gente não entender que a gente depende de todo mundo e somos um só, e que a gente precisa estar integrado, a gente vai viver no eterno conflito. Eu acho assim que nós, brasileiros, temos esse problema assim, em um nível muito elevado, porque foi dado o exemplo da Noruega. Temos exemplo de outros países que, né, exploram aí a mineração, exploram diversos... Mas há um retorno para a população. Aqui o que nós temos é tragédia, é pobreza, é prostituição, é violência. Aí será que o vilão é a atividade? Aí não é. No início do problema é o ser humano. Entendeu? Será que de fato o vilão é a atividade? Ou se a gente pode fazer dessa atividade uma bênção para aquele tipo de população? Tem inclusive quando a ANM foi criada e a CEFEM foi reestruturada, eu acho que é a Lei 13.540, tem um artigo lá que fala que, inclusive, parte desse recurso tem que ser destinada para inovação tecnológica, pesquisa científica e diversificação econômica naquela região. Então, muita gente desconhece, olha, inclusive é uma consultoria e assessoria, viu, para as prefeituras. Muita gente desconhece que o legislativo, os vereadores, têm o condão de destinar parte desse recurso para incentivar na educação e da diversificação econômica. Não depender somente da mineração, não depender somente da atividade de óleo e gás que está vindo para a região, mas eu vou incentivar aqui o estudo de marketing, vou incentivar aqui o estudo para jornalismo, vou criar algum tipo de escola técnica estadual para que eu possa treinar jovens e capacitar tecnicamente para que possa exercer outras atividades que senão só a mineração. Entendeu?
Ok, gostaria que a advogada falasse sobre o Mine de mineração. Mining Summit Belém, que ocorrerá em setembro. A gente estamos confirmando a data, mas a priori dia 10 de setembro, uma tarde que vai ser das 14 às 19 horas, trazendo temas amplos, desde a economia da mineração, como licença social, parte regulatória, técnica, e o curso de Direito Minerário, que será 11 e 12. Né? A Comissão de Assuntos Minerários, juntamente com o Instituto Minere, a gente está trazendo esse tipo de assunto, que vai ser mineração, transição energética e COP30. Ok, então eu conversei com a advogada Amanda Atena. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter conversado conosco sobre um assunto tão importante, tão rico, né, informações. Eu tenho certeza que nem a ponta do iceberg foi possível tratar nessa manhã. Né? Mas, como eu falei antes, eu espero que a comissão possa fazer um trabalho efetivo de informação. A TN Brasil TV está de portas abertas para a gente publicar textos, vídeos, dar todo o suporte necessário para que a comissão possa alcançar um Não, agora que eu te encontrei, a gente vai ficar agora sempre aí levando de fato a informação que precisa alcançar aqueles que desconhecem desse setor, da economia, da política, o que isso influencia, o PIB da mineração, que é 4% no Brasil, se isso pode aumentar ou não, se essa gestão pode auxiliar a população ou não. Então a gente está aí nessa empreitada de levar esse conhecimento. Isso aí, eu vou cobrar e deixo as câmeras à sua disposição para as suas considerações finais. Quero agradecer o convite ao Tiziano Cassimiro pela oportunidade de estar trazendo um tema emblemático, específico e sensível, para que a gente possa mitigar preconceitos, tabus e trazer a população civil, como também a advocacia paraense, a entender o que esse direito representa, o que esse setor representa, não só para o Pará, como o Brasil, como para o mundo. Obrigada. É isso aí, então um grande abraço, tchauzinho, as letrinhas aí irão subir. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigada.